Mas agora, olha, já estou vendo que a Zanqueta, nossa brilhante Luísa Zanqueta, está ao lado da Márcia, né? É a Márcia, que com máscara hoje em dia... Oi, Márcia, meus sentimentos aí, viu, Márcia? Boa tarde, Bate. Sim, A Márcia tem tido tempos difíceis pela angústia, né, de não saber o que realmente aconteceu com a irmã dela. E também você teve um AVC, né, Márcia? sim, eu tive um AVC. É de muito estresse, né? O nervosismo acaba com qualquer um, né? É um, é um sofrimento, né, Bate? É uma dor enorme, né? Imagino. Sim. Mas antes de falar com você, Márcia, eu estou aqui com o advogado que representa vocês. Pode me dividir, pode deixar a Márcia, o Dr. Guastelli aqui na tela dividida comigo, porque nós estamos chegando quase no fim desse caso, né? Porque acho que o fim vai ser só com a condenação do responsável. A prisão do Vanderlei pode acontecer a qualquer momento, agora com tantos indícios, né? Mas, doutor Guastelli, Sim. a polícia já conseguiu perceber... Tem a câmera de segurança aí, Edu? Olha só que eu acho que vai ser o pulo do gato para descobrir se é a Lucilene ou não. Quer ver? Põe essa câmera de segurança no ar, por favor. Aí passa o Vanderlei, repara, passa o Vanderlei e na sequência, ó, a Lucilene. Vocês estão reparando que ela manca? Repara. Olha aí. Olha aí, quer ver? Passa o Vanderlei, na sequência a Lucy vem atrás. E o Vanderlei nega até agora. Olha só, dá para ver perfeitamente, né? Um faro assim muito apurado do delegado do caso. Doutor Guastelli, o que significa a Lucilene mancar, doutor Guastelli? Conta pra gente, por favor. Significa que ela tinha alguma prótese na perna, né? Então isso bate, né, com o que foi encontrado na ossada hoje no corpo dela, né? Então isso daí praticamente é 99% de que o corpo encontrado pelo delegado lá, o doutor Eduardo, né, é da Lucilene. E eu já estou com o Bernardo Armani também. O Bernardo trouxe aqui um detalhe. Pode deixar o Bernardo, daqui a pouco eu vou falar com a Márcia. Volto já com você, Marcinha. Peraí, falo com a Zanqueta, tinha também. Não tinha uma das mãos. O Capitão Nascimento acaba de me passar aqui uma outra notícia de que há uma pancada na cabeça, um aparente... Traumatismo? Quando... Afundamento de crânio, será isso que fala? Afundamento de crânio. Afundamento de crânio. Ou seja, a Lucilene deve ter sido covardemente torturada antes da morte. Então, aqueles gritos que nós ouvimos no hotel, Bernardo, todos esses gritos nos levam a crer que ela passou por uma espécie de discussão muito acalorada, provavelmente por ter descoberto a traição, né? Essa sim, Bate, é uma das suspeitas da polícia. Acho que tudo aconteceu naquele dia e que vendo o Vanderlei indo até a casa da Elaine, ela, né, foi também atrás, mas que o Vanderlei percebeu que ela estaria seguindo ele até esse caminho e convenceu a Lucilene a voltar para o hotel onde tudo teria acontecido. Essa é uma das hipóteses da polícia. E os investigadores que estiveram no local onde a ossada foi encontrada hoje, Bate, confirmaram sim que existem marcas de traumatismo craniano, marcas de rachaduras no crânio, em ambos os lados, nas duas laterais do crânio, Bate. Inclusive, a polícia está trabalhando agora sem parar, né, para tentar confirmar realmente essa identidade dessa ossada, confirmar que se trata mesmo de Lucilene, e um dos caminhos percorridos é essa confirmação da placa cirúrgica. Então, eles conseguiram levantar dados do dia do acidente automobilístico em uma rodovia aqui da região que vitimou fatalmente
o ex-marido de Lucilene, o seu Zé. Foi no dia 20 de novembro de 2016 e nesse boletim de ocorrência, os investigadores conseguiram observar que estava descrito lá a vítima fatal, mas que 2 pessoas foram socorridas em estado grave até a Santa Casa do município aqui próximo, São Carlos. Uma delas, Lucilene, e uma outra parente, o que pode ter relação com alguma intervenção cirúrgica na perna e por isso a explicação da prótese, Bate. Também conseguimos apurar que pelo menos uma parente de Lucilene teria afirmado que sim, se lembrava que ela teria feito uma intervenção cirúrgica em uma das pernas, talvez até anterior a esse acidente. E uma outra situação, Bate, que a polícia até acredita que pode acontecer, o delegado depende agora dos resultados do Instituto Médico Legal, das perícias, mas acredita que será necessário um confronto de DNA, que algum parente de Lucilene, talvez a própria mãe, terá que ceder esse material genético para fazer a comparação dos DNAs da ossada que foi encontrada com algum parente de Lucilene, Bate. O Bernardo, afundamento de crânio, ou seja, provocado por uma pancada, não se sabe com qual objeto. Sangue que escorreu pela parede do hotel. E agora uma das mãos possivelmente cortadas. Uma outra história, Bernardo, que o delegado contou aí na entrevista exclusiva, é que houve um incêndio no local. Fiquei aqui batendo na minha cabeça. Será que esse incêndio não foi provocado por alguém para não deixar nenhum vestígio sobre o que teria acontecido naquela olaria? Pois é, essa foi a pergunta que eu fiz ao delegado, Bate, a mesma pergunta. Esse incêndio, ele é recente, ele alertou o pessoal aqui da região, foi nessa área que já estava seca, né? A água já havia escoado, a região estava alagada por meses, então foi uma área mais extensa a abrangência desse incêndio, não foi apenas localizada no ponto específico onde essa ossada foi encontrada. Ele falou, né, que havia chumaços de cabelo queimados ainda, que podem pertencer a essa mesma ossada, mas ele não acredita que tenha sido algo relacionado ao caso da Lucilene ou dessa ossada específica para apagar qualquer vestígio meses depois do desaparecimento dela, que tenha sido algo casual, apenas porque a área estava muito seca mesmo, Bate. Mas ainda não está batendo a história no seguinte, Bernardo. Vamos supor, partir do princípio... Fecha um pouquinho mais a câmera no Bernardo, por favor, para a gente ver ele mais de perto. Por gentileza, o cinegrafista. Quem é que está com você de imagem? É o Luiz Felipe, cinegrafista Jomar Tavares e auxiliar Marleudo Ferreira. Carol me falou Luiz Felipe, mas é o Jomar. Obrigado, Jomar. Olha só. Se for o Vanderlei, como a polícia aposta, como o Dr. Guastelli aposta e como a família aposta, vocês acham que, diante de tanta repercussão desse caso no Brasil todo, ele não teria voltado no lugar para sumir com esse corpo, mesmo depois da polícia já ter farejado o local, já está indicando onde estava escondido o corpo e já era bingo ali a história? Se realmente for o Vanderlei, como vocês suspeitam, vocês, eu digo, advogado de acusação e delegado, pelo que eu estou vendo do Vanderlei, ele teria voltado no lugar para mudar o corpo de posição. Se é que esse corpo não foi mexido antes de ir até a olaria. Hein, Bernardo? Pois é, uma boa suspeita, né, Bate? Isso seria de interesse do Vanderlei, sim, com certeza. Sabendo que aquela região já estava sem água seca, agora cabe fazer essa relação das datas, né? A data do incêndio, onde estava Vanderlei, se estava na cidade, se estava preso até mesmo, se já estava no estado de Goiás, onde tem parentes. Então é algo ainda que pode ser confirmado, Bate. Quando a gente ouve a discussão, né, para a família da Lucilene, que vai falar daqui a pouco conosco, realmente aquele som gravado pela câmera de segurança do hotel era o desespero da Lucilene. O sangue na parede, a família também acredita que seja da Lucilene. O fato das câmeras de segurança terem sumido no dia 24, também levam no dia 25, 24, 25, também levam a crer para a família que era a Lucilene desesperada dentro do hotel. Será que a mão supostamente cortada e as pancadas na cabeça foram
nesse momento, dá a imagem, por favor. Eu não gosto nem de ouvir esses gritos, mas agora que nós estamos trazendo aqui à tona algo que pode ter sido uma tortura antes da execução, se faz necessária essa imagem, por favor. Olha, vai começar a gritaria agora, ó, para. Essa seria a hora, então, da tortura. Que loucura, que tristeza, gente. Eu acho que não vai ter escapatória. Queria muito acreditar na inocência do Vanderlei, mas agora eu acho que não vai ter escapatória. Seria aí, então. Abre aí. Meu Deus do céu. Meu Deus. É grito de quem já está agonizando. Ó, por que ele está fazendo isso? Tem outra pessoa dentro do hotel. Doutor Guastelli, Bernardo Armani. Olha, o grito de socorro aí. É o grito de socorro e depois praticamente fica inaudível e fica um silêncio depois disso. Doutor Guastelli, o senhor acha que esse momento realmente foi o da execução? Ó, ai meu olho, ou seja, pancada na região da cabeça. Já temos a confirmação que o cadáver teve uma fratura no crânio. Ai, meu olho é uma pancada na cabeça. O senhor acha realmente... Pode voltar aqui pra gente, por favor. Esse vídeo é terrível. O senhor acha que esse foi o momento da morte mesmo? Ela foi morta dentro do hotel, na sua opinião? Eu acredito que sim, Bati, porque eu já tinha ouvido esse áudio várias vezes, né, antes de entrar no caso, depois quando eu entrei no caso, né, e realmente você vê que é a pessoa pedindo socorro, implorando, né, e aí a gente percebe que é bem na porta, onde era o quarto que ela dormia com o Vanderlei, né, que era o escritório e tinha a cama, então bem próximo a essa câmera. Da onde eu tirei a história que ela estava amarrada com uma das mãos? Foi você, Bernardo, o delegado, que falou isso, ou o doutor Guastelli? Algum de vocês falou isso? Não, eu não falei. Bate, olha, um dos comentários aqui, porque agora surgem várias hipóteses suspeitas, né, preliminares, para tentar encaixar esse quebra-cabeça. E o fato da ossada estar sem uma das mãos, o esqueleto não estava com os ossos da mão esquerda, é que esse esqueleto poderia ter sido, o corpo, na verdade, amarrado a algo pesado, alguma pedra, se ele tivesse sido jogado no rio, justamente para afundar. Mas com a cheia, o rio transbordou e levou esse corpo para uma área de terra ao lado, e depois que esse alagamento, né, escoou, aí sim foi revelado, esses restos mortais foram revelados. Então essa é uma hipótese montada por alguns investigadores em uma conversa informal, que eles tentam encaixar essas peças de forma plausível, né, Bate? Mas não conseguem ainda afirmar por que o esqueleto estava sem a mão esquerda. E também tem outra coisa, né? Como o corpo pode ter se modificado, alguém pode ter ido lá para tentar dar fim ao corpo e não conseguiu encontrar, né? Porque não tem a perícia dos cães. E mais, quem garante também que quando a água enche, depois começa a correnteza, né, da enchente, da cheia, esse corpo pode ter ficado preso em algum lugar,
né, e debaixo de uma rocha e até ele se soltar, ou até mesmo como se fosse um tsunami, né? O corpo estava assim, numa área seca, a água sobe e daí vira um tsunami. E nisso, doutor Guastelli, a mão ter sido cortada, né? Uma hipótese também que tem que ser levada em consideração. Sim, com certeza. Além do que, a gente não pode esquecer, né, que naquela região do Rio Mogi, né, tem muitos peixes carnívoros também, né, e lontras também, né, que podem ter comido, né, e levado essa parte aí da mão dela esquerda. Mas algum dia, com o corpo nesse estado avançado de decomposição, o estado, né, que está o corpo é compatível com o tempo de sumiço da Lucilene. Mas o legista consegue descobrir como essa mão foi arrancada? Se foi com uma faca, se foi mordida de peixe, se foi arrancado de alguma outra forma, ou isso é difícil investigar? Não, ele tem condições de identificar como foi cortado esse osso aí. Consegue. O Bernardo Armani, está me chegando aqui um vídeo. Sim. O vídeo do Vanderlei. O Vanderlei... O senhor acha que foi muita coincidência o Vanderlei ir para Goiás já, né? Horas antes do corpo ser encontrado? O senhor não acha, doutor Guastelli? Eu acho também muito estranho, porque quando eu estive lá na terça-feira, Bate, me chamou a atenção, né, que um amigo dele passou 2 vezes em frente ao hotel, né? Que a dona Márcia me informou, né, que era amigo muito próximo e íntimo ao Vanderlei. E ele também, logo na sequência, ter requerido, né, que fosse concedida uma entrevista para ele, né, nas emissoras de televisão. E ontem, né, a Record lá de Ribeirão Preto acabou entrevistando o Vanderlei e seu advogado, né? E na sequência, segundo informações, ele já teria ido para Goiás. É muito estranho isso tudo, né? Bom, tá vendo, esse vídeo é inédito do Vanderlei, foi gravado 1 hora depois do corpo ter sido encontrado. O que eu vi do Vanderlei, pelo que o doutor Guastelli já viu, pelo que o Bernardo já viu, você acha, ô Bernardo, que com o corpo agora, que é praticamente certo ser da Lucilene, você acha que o Vanderlei vai mudar de versão, vai mudar de opinião? Tua percepção como repórter que acompanha esse caso? Pelo histórico do Vanderlei, Bate, nossa equipe que esteve com ele pelo menos 4, 5 vezes, né? Entrevistas longas também, entradas ao vivo aqui no programa, ele não vai mudar a versão. Talvez ele mude algo que o beneficie, mas para defendê-lo. Mas não vai confessar nada, acredito eu. Doutor Guastelli, o senhor já me disse que o senhor acha que ele não muda de versão também, né? Exato, ele vai manter a versão dele. Eu pensei que com tantas evidências contra ele, com tanta certeza que a polícia lá de Porto Ferreira tem que ele é o autor desse crime, o que eu imaginei, não sei se o doutor Guastelli e Bernardo tiver alguma percepção diferente da minha, podem me interromper e falar. Mas o que eu acho? Que vai acabar assim a história. Acho, por tudo que indica de prova, né, de evidência. Vanderlei vai dizer que houve uma discussão mesmo com a Lucilene, por causa da traição. Lucilene foi para cima dele, porque descobriu que ele estava traindo ela. Ele, então, para se defender, acabou batendo, daí é sempre aquela história, bateu de forma desmedida, a Lucilene morreu e ele escondeu o corpo. Se foi ele, e se ele confessar, vai ser isso. Quer apostar quanto, doutor Guastelli? Eu não duvido nada, né? Porque é uma pessoa fria e calculista, né? É isso que ele vai falar. Se bobear, ele tem uma lábia tão boa, se for ele mesmo, ele consegue convencer aquele júri, hein? Não, mas não vou deixar isso acontecer, Bate. Vamos lutar pela justiça e ele vai ser condenado. Bom, vamos ver se vai ser ele mesmo, né? Deixa eu ver, por favor. Esse vídeo foi gravado agora, assim que o corpo foi encontrado, assim que foi divulgado, é isso? Então vamos ver o que o Vanderlei vai falar, a gente comenta na sequência e já eu falo com a família. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu recebi agora informações através da minha família de um noticiário que está nas redes sociais que foi encontrado o corpo da Lucilene e lá cita meu nome intitulando alguma participação. Eu quero aqui reafirmar a todos, amigos, familiares e a população em geral que eu, Vanderlei, nada tenho a ver com relação a esse fato ou desaparecimento da Lucilene. Quero só deixar a todos tranquilos que, com certeza, a autoridade policial está investigando isso, se é a veracidade ou não,
e, se for, chegará no culpado. Eu quero tranquilizar a todos quanto à minha inocência. Doutor Guastelli, ele jura pela vida da filha que ele é inocente. É triste, mais uma vez ele está mentindo descaradamente, né? Que não foi ele que cometeu esse crime horrendo, né? E todas as evidências dos autos, né, do inquérito policial levam a ele, não tem outra pessoa, né? Tem a participação de outra pessoa que está sendo apurada, né, nesse crime, mas tudo indica que ele é o autor desse delito, Bate. E esse infanticídio. Esse material, o enforca-gato, né? Enforca-gato que foi encontrado no carro da Elaine, né? Foi no carro da Elaine? No carro da Elaine e na casa do amigo dele, antes dele ser preso pela prisão temporária. O tal do Ragel. O Ragel é investigado, ele pode ter tido participação, ele pode ter ajudado o Vanderlei? Ele está sendo investigado, Bate. Ele é investigado, então? Sim, ele é investigado, assim como a Elaine também está sendo investigada. A Elaine também é investigada? Também, os dois estão sendo investigados. E o outro rapaz que se hospedou no hotel na madrugada, de 24 para 25, um rapaz que mora na cidade e se hospedou num hotel que fica na cidade, ele também é investigado ou já foi descartado? Não, a princípio ele foi descartado pela autoridade policial, tá? Mas no requerimento que eu fiz hoje à delegacia, né, eu pedi para que ele informasse os dados da namorada para confrontar, para que ela seja ouvida, né, para confrontar o depoimento dela com o dele, para verificar se ele não estava também nesse delito aí, na participação desse delito. Porque, olha só, Bernardo e doutor Guastelli, se a Lucilene no dia 24, ela fala que está indo para a rodoviária, né? Eu acho que para enganar o Vanderlei, mas na verdade ela estava indo atrás do Vanderlei para descobrir se ele tinha uma outra mulher ou não. O Vanderlei, às 3 horas da tarde, segundo a outra testemunha, tem sexo com uma mulher numa rodovia aqui de São Paulo. 5 horas da tarde começa a perseguição da Lucilene para descobrir se o Vanderlei estava traindo ela ou não. 7 da noite até as 9 é o vácuo na linha do tempo aí para o Vanderlei se explicar. Ele não consegue mostrar para a polícia, provar para a polícia de jeito nenhum onde ele estava nesse momento. Aí, doutor Guastelli, eu pergunto para o senhor, se a Lucilene flagrou o Vanderlei com a Elaine, a Lucilene vê a história, vai para casa enfurecida e aí o Vanderlei vai atrás dela para acertar os pontos, com medo que a partir daquele momento ela tirasse qualquer benefício financeiro dele? Na tua opinião, a execução foi naquele momento, então? Sim, com certeza, Bate. Tanto é que tem aquela testemunha, né, que a outra amante dele, né, que ele teria feito sexo com ela à tarde, né, que ele tinha pedido para ela mentir no horário das 19 às 21 horas, né? Que ela foi que é a mulher que fez sexo às 3 horas da tarde. Exatamente, que ele depositou aqueles dinheiro para ela, os R$280, né, pedindo para que ela mentisse, né, que ela estava com ele no período das 19 às 21 horas. Então, para mim, né, é claro que foi nesse horário que ele cometeu o crime contra a Lucilene e lá no hotel. Mas essa testemunha está dizendo que o Vanderlei diz que essa testemunha só está falando contra ele porque ela queria suborná-lo, ela queria ganhar um dinheiro para... o Vanderlei teria que pagar um dinheiro para ela não incriminar ele. Era alguma coisa assim, não? Não, era o seguinte, segundo está nos depoimentos, né, que ela foi contatada pelo Vanderlei nesse dia, né, e ele teria solicitado para ela, tá, que daria um dinheiro para ela. Aí mais tarde ele ligou para ela para informar que se ela fosse chamada na polícia, ela mentisse na polícia que esteve com o Vanderlei entre as 19 e 21 horas. E aí depois ela foi na delegacia e confirmou para o delegado, né, que o Vanderlei tinha pedido para ela mentir quanto ao horário. Então, para mim, está claro que o crime ocorreu entre as 19 e 21 horas, lá no hotel. Bom, aí então o senhor acha que entre 7 da noite e 8 horas da noite a Lucilene é morta. Quem está dentro desse hotel? Porque a gente ouve na conversa, por que ele está fazendo isso comigo? Ou é o pai do Vanderlei que tem Alzheimer e nunca vai nos contar nada? Será que a Lucilene costumava conversar com o pai dele, mesmo o pai não respondendo? Será que ela olhava para o pai vendo aquela cena, ela falava para o pai dele, assim, para o sogro, por que ele está fazendo isso comigo? Ou se era para um comparsa, homem ou mulher dele? Qual que é, na sua opinião, essa pessoa? Quem é essa outra pessoa que está na hora dos gritos?
Na minha opinião, Bate, o pai dele não estava na hora da cena do crime, ele estava deitado, tá? Eu acredito que seja um homem que teria ajudado o Vanderlei a dar cabo da Lucilene. Será, doutor Guastelli, porque não se ouve a voz dessa pessoa? Eu acho que era o pai. Não, o pai era uma pessoa, segundo informações, tá? Uma pessoa franzinha, né? Miúda, né? E que, como a Lucilene, vamos por assim, era uma pessoa com uma estatura mediana, forte, de 90 quilos, né? E ela era corajosa, né? Ela teria metido a mão ou o pé no pai dele, né? E ele teria caído, tá? Então, realmente, foi um homem, né? Que ajudou o Vanderlei a matá-la. Agora, o enforca-gatos, nesses casos de homicídio, enforca-gato é um nome horrível, né? Mas ele, na verdade, é um negócio... É de nylon, enforca-gato? Que material é aquele? É plástico mesmo? Eu acho que é nylon. É plástico ou nylon? É plástico. Ele serve para quê nesses crimes? É para amordaçar a pessoa, para enforcar? O que é para enforcar mesmo? Não para enforcar, né? Ele serve para amarrar as mãos e os pés. Então, mas aí... Será que ela estava toda amarrada no hotel para ser torturada? É isso que não está batendo. Por que ele teria amarrado toda essa moça ali? Tudo bem, porque ela é... Renato Câimbra me soprou aqui. Tá falando aqui no meu ouvido. Bate, ele não comprou o remédio para ela? Sim, para dopá-la. Nessa hora, ela estava grogue, então, é isso, o Guastelli? Eu entendo também, né, que nessa hora, como ela não estava passando bem, né, já estava desacordada praticamente com os remédios que o Vanderlei deu para ela, né, ela estava já com as mãos amarradas, os pés também, e essa terceira pessoa, né, que participou, ajudou, acabou matando ela, né. Será que ele pode ter dado o remédio para ela, Guastelli? Ele dava o remédio para ela quando ele queria se encontrar com as outras mulheres? Será que ele deu o remédio tipo, ele fez sexo com essa moça, segundo a moça nos disse, 3 horas da tarde. Então ele pode ter botado esse remédio na água para ela dormir durante a tarde e quando ela acorda ele já estava lá como se nada tivesse acontecido. Só que ela acorda no meio do caminho e vai atrás dele e o encontra. Você acha que esse remédio, essa tarja preta, teria sido dado que horas para Lucilene? Eu acho que no período da tarde, Bate, por volta de umas 5 horas, que quando ele iria sair, né? E ele iria para casa da Lucilene passar o... Não, desculpa, Guastelli, não bate. Não bate, sabe por quê? 5 horas da tarde, ele já estava atrás. Ele já estava atrás dela. Ela não teria aquela consciência toda, aquela plena forma física dopada, entende? No meio da rua. Na câmera de segurança mostra ela super bem, com força, com vigor para ir atrás dele. Uma pessoa que tomou um remédio assim, que eu acho, tá? Se o Bernardo tiver alguma discordância, pode falar também. Mas olha só, a gente está tentando levantar aqui as hipóteses. Eu acho que, pelo que a família me conta, que toda vez que ele queria encontrar outra mulher, e pelo que falam, não eram poucas, ele dava o remédio para Lucy, porque não tinha hóspede no hotel naquela hora. A Lucilene dorme. Ele sai para encontrar a primeira mulher às 3 da tarde. Volta para casa, toma banho. Lucilene diz que vai para a rodoviária. Só que ela não vai para a rodoviária. Ela sai, fica escondida. Vanderlei, quando acha que ela já foi embora para visitar as irmãs, sai de casa. Ela vai atrás dele sem ele perceber. E aí, na hora que ele flagra o Vanderlei com a Elaine, ela fica surtada. Ela não aguenta ver aquela cena, qual que é a reação dela? Volta pro hotel. O Vanderlei pensa, né, se realmente for o que a polícia está pensando, né? Eu estou montando quebra-cabeça aqui por meio das informações da polícia. Até que se prove ao contrário, o Vanderlei é inocente, quero deixar bem claro. Mas se for o Vanderlei, pode ter sido isso. Lucilene volta pro hotel, falando que vai terminar com ele, que a partir daquele momento não queria mais ele lá dentro, e que a partir daquele momento ele não era mais sócio, não era mais funcionário, não ia ter um centavo dela. Nessa hora, ele dá o fim na Lucilene, pensando no dinheiro. Se eu tiver errado aqui na minha conjectura, o senhor me diz. Não, exatamente é isso. Porque olha só, Bate, eu também entendo isso. Para Lucilene, era amor de verdade. A Lucilene amava o Vanderlei de verdade. Porque é um cara sedutor, é um cara de boa conversa.
Ela dava café da manhã na cama para esse cara, fazia jantar, pagava todas as contas dele, sendo que ele tinha a mulher oficial em casa, que é a Elaine. A Lucilene agiu de forma passional nessa briga, mas o Vanderlei não. O Vanderlei, pelo que tudo indica, agiu por causa do dinheiro da pensão, que nada são 12 mil reais por mês, concorda? Exatamente. O senhor acha que vai ser essa linha, então? Não, eu acredito que seja essa linha, tá, Bati? Porque, segundo a Márcia, irmã da Lucilene, né, ela me contou que ela viu lá, presenciou, há uns dias antes, né, a Lucilene falando para ele que se ela descobrisse que ele tivesse uma amante, alguém, né, ela o mataria, né? E foi o que aconteceu, né? Ela acabou descobrindo, voltou para o hotel, né, e ele foi atrás dela, né? Retornou e, nesse horário das 19 horas, matou a Lucilene com a ajuda de uma terceira pessoa. Pelo que a família me fala nesses 5 meses, né? E toda a família é unanimidade essa opinião dentro da família. A Lucilene era uma mulher de bom coração, uma mulher de caráter, uma mulher honesta, mas uma mulher de cabeça quente. Uma mulher que não levava desaforo para casa. Se fosse para meter a mão na cara do Vanderlei porque ele a traiu, ela ia meter a cara. Pela personalidade forte, não duvido que ela tenha partido para cima dele e que podia acabar com ele mesmo, de ódio. Só que é uma mulher com um homem. E se ele se defende, né, quando existe legítima defesa, a pessoa não age como o Vanderlei está agindo, concorda? Legítima defesa, ele matou porque senão ele ia morrer. E ele se entrega para a polícia e conta tudo como aconteceu. Concorda comigo, doutor? Concordo, exatamente, Bati. E aí a pena dele seria abrandada lá no futuro, né, no julgamento dele. Mas aqui no caso não, né? Ele infelizmente premeditou tudo, tanto é que ele tirou as câmeras internas do hotel, né, 2 dias antes. E ele esqueceu dessa câmera da área de fora, né, que acabou gravando, né, esses gritos de socorro da Lucilene. Luísa Zanqueta está com a família. Ô Zanqueta, eu vi alguém chorando aí no sofá, estava ali do lado. Fiquei muito triste, eu nem sei quem é que está no sofá e do lado, mas dá um abraço, um beijo carinhoso em todas as pessoas aí da família da Márcia. O câmera mostrou alguém que estava no sofá, me derrubou aqui quando eu vi essa imagem. Pode falar, Zanqueta. Boa noite, Bati. Foi a dona Luísa, a mãe da Lucilene, ela está muito abalada. Eles receberam essa notícia, né, com um pesar muito grande, apesar de já não ter muita esperança da Lucilene estar viva. E são tantas evidências que não dá para chamar de coincidência, né, Bati? Eles receberam agora há pouco mais uma mensagem. Posso reproduzir aqui de uma parente, confirmando a blusa que foi mostrada, que foi encontrada junto ao corpo. Oi, Lucilene. Essa blusa que está aparecendo aí foi a Lita que deu para a Lucilene. É ela então, Sim, viu? Não, pode me avisar, porque daí fica... É mais uma confirmação, Bati. E em relação ao pino, que elas têm dúvida, né, em relação se ela tinha esse pino na perna, a Lucilene, ela já sofreu diversos acidentes domésticos, acidentes de carro. Uma época ela deslocou a rótula, então ela já foi levada também em estado gravíssimo para o hospital e ela pode sim ter colocado uma prótese ou um pino. É só isso mesmo que vocês não têm 100% de certeza, né? Só um minutinho, Zanqueta, peraí. Só isso que a gente Oi. não tem certeza. Peraí, vem para mim, por favor. Então vocês ouviram, não sei se vocês foram capazes de ouvir o áudio porque estava baixo. A mãe confirma que a blusa... Mostra a blusa, por favor. A mãe da Lucilene confirma que essa blusa mostrada pelo Cidade Alerta, que estava perto do cadáver, é da Lucilene. Então, minha gente, infelizmente, eu quero avisar a vocês que a chance é de 99,99999%. Claro que só o DNA vai ser oficial, mas eu lamento demais, Márcia, lamento demais. Esse país, Márcia, tão desigual, esse país que dá tanta oportunidade para bandido, estar entregando a tua irmã uma ossada. É isso que estão devolvendo para a família da pobre da Lucilene. Uma ossada, como se fosse lixo. Pelo menos, minha amiga, você vai ter oportunidade de enterrar a tua irmã. Sim, Bati.
muito tempo, né? O Vanderlei ele foi covarde, entendeu? A Lucy apoiou ele, o pai, entendeu? No hotel. E ele tirou a própria vida dela, né? Mas o Vanderlei, ô Márcia, tá negando de novo, mesmo com o corpo encontrado, ele tá batendo na tecla que não foi ele. Ô, Bate, ele é fingido, esse homem, pelo amor de Deus, Bate. Você acha que eu ainda... não tenho nenhuma dúvida, eu tenho dúvida do Vanderlei. E agora ele foi solto, né? Desde Você acha o que ele vai começo, fugir? Bate. Se ele vai fugir, Bate, eu acho que não, porque o bicho ele é um psicopata mesmo, ele finge o tempo todo. O doutor Guastelli, vai ser pedida a preventiva preventiva dele? E ele fica dele? falando também que a gente... Com certeza, tá? O delegado vai requerer a prisão preventiva lá para o juiz, né? E com todos os indícios que estão nos autos do inquérito, tá? Não tem como ele negar esse crime como ele acabou negando aí nesse vídeo que ele fez, tá, Bate? Isso só demonstra o comportamento dele, né? Frio, calculista, né? E como a Márcia disse, né? Um psicopata, né? Que mata um semelhante a sangue frio, né? E nega por meses e meses aqui, frente às câmeras, em rede nacional, né? Então isso é inadmissível. Mas agora negar o crime, mesmo com o corpo sendo encontrado, é impressionante, né? É impressionante. Parece que ele está disposto a ir para a luta para provar a inocência dele. Márcia, parece que eu te interrompi, mas eu não te interrompi. É porque é um atraso muito grande da nossa conversa por causa do satélite. Pode falar, Márcia. Igual eu falo, o Vanderlei, ele sempre tá mentindo, né? Ele nega o tempo todo falando que a Lúcia tá viva, né? Ele e o Antanael, né? O doutor Antanael, né? Ô, Márcia, você acha que a sua irmã foi morta no hotel mesmo ou lá começou a discussão e ela foi morta em outro lugar? Ô, Bate, a Lucy, ela foi atrás do Vanderlei, sim, e ela foi pra cima do Vanderlei, entendeu? Você Uma acha vez que... eu também cheguei no hotel e ele bateu na Lucy já. Vocês me desculpem, aqui com máscara não dá para saber se a pessoa terminou de falar ou não e também por causa do atraso. Por isso que às vezes eu pareço mal educado de estar falando em cima dela, mas prometo a vocês que não é a minha intenção. É por causa da comunicação mesmo e da máscara que me dificulta muito aqui na entrevista. Agora, me fala uma coisa, Márcia. Você acha que ela foi para cima dele para matar ele? Ou ela não seria capaz disso? Não, jamais ela ia matar alguém, entendeu? Que ela ia bater nele, enfrentar ele, sim. E você acha, ô Márcia, que teria que ter uma outra pessoa além do Vanderlei no lugar para conseguir dominar dominar a sua irmã? Ou só o Vanderlei ele conseguiria dominar fisicamente a Lucilene? Ô, Bate, assim, não consigo imaginar por um momento, né? Mas o Vanderlei, sim, ele conseguiu fazer alguma coisa com ela. Se a polícia vai descobrir alguma coisa que estava junto... Sim, Bate. Não entendi, Márcia. Você acha que a polícia você não sabe se a polícia vai conseguir descobrir se tinha alguém junto com ele dentro do hotel? Isso. Eu acho, pelo tamanho da Lucilene, 90 quilos, pela força física dela, eu acho que ela não estava dopada nessa hora e eu acho, doutor Guastelli, o que o senhor acha? Que ele conseguiria dominar, o senhor já disse que seria impossível ele carregar a Lucilene sozinha até o local onde o corpo foi escondido. Mas o senhor acha que ele tem força suficiente para dominar, para deixar a Lucilene imobilizada?
Não, sozinho não, eu acho que ele não conseguiria, Bate, porque ela iria reagir e pelo que eu conversei com as irmãs dela, né, ela é muito explosiva, né, e pela força dela, o peso, né, 90 quilos, com certeza, sozinho ele não dominaria naquele momento a Lucilene, né, ele teve a ajuda de uma outra pessoa naquela cena do crime. E essa pessoa provavelmente homem, não? Para conseguir carregar 90 quilos e a pessoa morta, é um peso muito grande. Com certeza, né? Teve a ajuda de um outro homem, né? Para poder ocultar esse cadáver também. Certo. Márcia, quer falar mais alguma coisa? Assim, Bate, igual falou, o Vanderlei tinha força junto com a Lúcia, né? Tudo que aconteceu, eu sempre falei na Elaine junto, né? Ah, você ainda acha que a Elaine estava junto para executar o plano? Eu tenho certeza absoluta. A minha impressão não é essa. A minha impressão é de que a Elaine poderia até saber do que aconteceu, mas não tinha certeza e talvez por medo de alguma represália do Vanderlei não ter falado nada. Mas eu acho que a figura de um homem é mais plausível na cena do crime. De dois homens é mais plausível do que de um homem e de uma mulher. Acho que Elaine foi o motivo da discussão, se realmente for o Vanderlei. Eu acho que Elaine foi o motivo de toda essa briga. Mas quem ajudou a executar ali era outra pessoa. O senhor não acha isso, doutor Guastelli? O senhor está fazendo assim com a cabeça e está concordando? Eu acredito também, Bate, que o estopim de tudo foi a Elaine, tá? Que ela não teve a participação direta no homicídio, né? Ela deve ter sabido depois, porque o Vanderlei deve ter contado para ela alguma coisa desse crime que ele cometeu. Mas na cena do crime lá, tudo indica a presença de um homem lá. Mas tem uma outra coisa que não bate, e vocês vão concordar comigo. O uso se realmente for o Vanderlei, eu quero deixar bem claro que até que se prove ao contrário, ele é inocente, nós estamos falando diante suspeitas da família e suspeitas da polícia, ok? Sim. E o programa está aberto para o Vanderlei falar. Mas o que eu quero dizer? Eu ainda não estou vendo o papel desse tarja preta até agora na história. Pelo menos na hora da morte, entre 5 da tarde e 9 da noite, nos parece que a Lucilene estava completamente consciente. Nos gritos da câmera de segurança do hotel, dá para ver que ela com consciência chamava a pessoa, pedia para parar, perguntava para outra pessoa por que ele estava fazendo isso. Mas, se o Vanderlei foi atrás dela às 5 horas da tarde, como é que pode, em tão pedaço curto de tempo, já ter uma outra pessoa dentro do hotel para ajudar o Vanderlei a dar um fecho na Elaine? Porque o senhor acha que foi tudo premeditado, não acha, doutor Guastelli? Sim, exatamente. Que ele eu já não acho. Tudo. Eu já não acho. Sabe por que eu não acho? Eu vou te explicar, doutor Guastelli. Acho que se fosse algo premeditado, ele não teria 2 horas antes do assassinato tido cabeça para ir fazer sexo com uma mulher. Ali na beira da estrada, tendo na cabeça o plano mirabolante dele de assassinar a Lucilene. Tá? Se tivesse sido premeditado, doutor Guastelli, eu acho que ele não teria ido até a casa da Elaine. Se ele tivesse premeditado matar a Lucilene porque ela já estava desconfiada da Elaine, ele teria colocado remédio dentro do hotel, a moça desfalecida já vai lá e acaba com tudo. Porque como é que alguém premedita, faz sexo 3 horas da tarde, depois volta, a Lucilene diz que vai para a rodoviária e na verdade e ele deixa ela ir para a rodoviária e vai atrás da mulher oficial que é Elaine? Não está batendo isso. Eu acho que ele premeditou tudo certinho como esconderia o corpo. Agora, premeditar o assassinato, eu não estou vendo evidência por enquanto. O senhor vê evidência de premeditação onde? Eu acredito, Bart, que ele tenha premeditado, porque 2 dias antes ele retirou todas as câmeras internas e esqueceu de retirar essa câmera da porta lá no dia que ocorreu o evento, né, o crime. Ele saiu na manhã como é uma pessoa, tá,
fria, calculista, tá? Para dele ter ido lá conversar com essa mulher, que ele fez sexo na tarde, né? Para ele poder ter o álibi depois do dia de amanhã, de dar um dinheiro para ela mentir na polícia de que estaria à noite com ele, tá? Isso tudo leva para mim à premeditação. É que ele não esperava que a Lucilene ia segui-lo, né? Naquela tarde. Então, mas se ele premeditou, doutor, ele não ia nem ter deixado ela ir para a rodoviária, ele ia ter matado antes. Quando, Márcia, ela saiu para visitar alguém, né? Teoricamente para visitar alguém, e ela voltaria quando pro hotel? Tá picando. Não, Bate, ela não... Que ela ia dia 23 ver o filho, né? Tá, e voltaria quando? Aí o carro quebrou e o Vanderlei não levou ela. Sim. Aí no dia 24 ela foi para a rodoviária porque ela ia para Ele- onde? Não, doutor, Bate, é porque ele que, depois de 3 dias, ele falou que a Lucy pegou o ônibus e foi para minha casa em Descalvado passar o Natal comigo. Aí depois ele falou que estava com o filho, não estava na casa da minha irmã, na minha casa. Essa não foi história- ver o filho. E cadê ela então? Essa história da rodoviária, então, não é verdade, né? Agora que eu tô lembrando da memória. Não tinha nada de visita planejada. O Vanderlei que amontou tudo. Ah, bom. Aí sim. É porque é tanto caso, gente, 5 meses já, eu não vídeos lembro de também, detalhes. tudo foi ele que arrumou tudo. Então, deixa eu pensar. 3 horas da tarde, ele faz sexo com a amante. 5 horas da tarde... Será que ele tentou dar o remédio, envenenar a Lucilene para ele ir para a casa da Elaine? Será que ele dopava a Lucilene para sempre ter os encontros com a mulher oficial, que era Elaine, ou Márcia? Sim, Bate. Ele trazia um monte de remédio, de erva, lá, dizendo ele que lá de Goiás, um monte de erva, e tava topando a minha irmã, entendeu? E eu falava, mana, para com isso, para com esse tipo de remédio. Ah, mana, é o Van que trouxe pra mim ficar curada. Aí, olha só. Quem garante que nesse dia a Lucilene pode ter fingido que tomou aquela água com remédio escondido, ela ter fingido que tinha tomado veneno e não tomou, finge que dormiu e quando o Vanderlei sai, a Lucilene vai atrás dele. Hein, doutor Guastelli? Sim, é isso mesmo, Bate, que eu acredito, né? Que ela tem ido atrás dele para saber onde ele estava indo, né? E ela acabou descobrindo que ele foi para casa da Elaine, lá da mulher dele, amante, né? E acabou a discussão na praça, porque segundo informações, né, em frente ao mercado lá, rodoviária, né, houve uma discussão entre os dois e ela, com raiva tudo, voltou lá pro hotel. E aí, tanto é que o horário que ele fala que para essa testemunha, a amante dele, a outra amante mentir, que seria das 19 às 21 horas, né? Que foi quando ele retorna pro hotel, acaba matando a Lucilene com a ajuda de uma outra pessoa. E aí depois que ele, né, estamos dizendo, né, usando o Vanderlei aqui como exemplo, hipoteticamente, porque até agora a suspeita é da família e da polícia, ok? E é o único suspeito do caso. Sim. Mas vamos lá, o senhor acha que ele matou então ela no hotel e o corpo foi escondido que horas? Porque ele diz ter ido para a casa da esposa depois, né, para passar o Natal. O senhor acha que só de madrugada ele some com esse corpo? Porque ele teria passado na olaria por volta de 2 horas da manhã, não foi isso, se eu não me engano? De 25 de dezembro, do dia de Natal, 2 da manhã. Ou seja, passou a virar a meia-noite do Natal e 1h30, 2 da manhã, ele passa por onde estava o corpo. Ele deixou o corpo um tempo sozinho dentro do hotel, na sua opinião? Eu acho que não, Bate. Eu tenho uma testemunha, né, que foi ouvida, que ele acabou desmerecendo também essa testemunha, porque todas as testemunhas para ele não prestam, acusam ele de alguma coisa, né, que teria visto ele por volta de umas 8h30, 9 horas com o carro lá no hotel, junto com mais 2 pessoas saindo. E quem seriam essas 2 pessoas? Então, as que estão sendo investigadas pela polícia, tá? A Elaine e o Ragel?
Muito provavelmente, tá? Então ele deve ter colocado o corpo no carro, deixou, foi festejar lá à noite, né? Na casa da Elaine, e depois, por volta de meia-noite, 1h, ele saiu e desovou o corpo dela lá nesse local próximo onde foi encontrado hoje, onde deu o celular dele, o GPS. O senhor acha, então, que ele manteve o corpo dentro do carro? Sim, acredito. Márcia, toda a história que está sendo contada agora bate muito com o que vocês estão dizendo desde o dia 1º de janeiro, né? Que vocês começaram a participar do Cidade Alerta. Sim, bate. Eu bati até, sempre que é o Vanderlei, entendeu? Mas, gente, a lábia dele é uma coisa impressionante. Então, ô doutor, se viram o Vanderlei com outras 2 pessoas e essas pessoas podem ser... Ah, tem uma outra coisa. O rapaz da lanchonete não viu a Elaine dentro do carro com o Vanderlei e a Lucilene passando e tendo uma discussão? Não foi isso, Márcia? Não foi isso, doutor Guastelli? Sim, exatamente. Sim, verdade. Será então que nessa hora que a Lucilene flagra o Vanderlei e a Elaine dentro do carro, era um Gol, se eu não me engano, né? Não sei. Ou um Palio, era um Gol ou um Palio? É um Fox. Um Fox, nenhum dos dois, um Fox. Será que então ele flagra a Lucilene? Oi? Será que a Lucilene então flagra o Vanderlei com a Elaine dentro do carro e os 3 foram pro hotel para discutir a relação? Muito provavelmente, Bate. Eu acredito que, além da Elaine, né, tem a presença de um homem nesse hotel também que ajudou o Vanderlei a matar a Lucilene. Mas naquele vídeo dos gritos, né, da possível tortura dentro do hotel, naquela hora, além do Vanderlei, né, hipoteticamente falando, do Vanderlei e da Lucilene, o senhor acha que estavam a Elaine e o tal do Ragel, que são outros 2 investigados? Não, eu acho que esteja um homem só. E onde estava a Elaine nessa hora? Aí que tá, eu não sei nesse momento onde ela estava, tá? Porque segundo o depoimento dela, depois ela levou uma testemunha que diz que ela estava em casa, né, para comemorar a ceia. Então, mas isso a gente está falando de 7 da noite. Ela consegue comprovar que entre 7 e 9 da noite ela estava em casa? Tanto é que eu pedi, tá, no requerimento que eu fiz hoje à polícia, né, para que o patrão dela, né, apresentasse o cartão de ponto da Elaine do mês de dezembro, né, para a gente averiguar, né, no dia 24, que horário que ela saiu do serviço. Porque, segundo informações, né, normalmente ela sai às 20h30, entra meio-dia e sai às 20h30. Então, para confirmar a saída dela, para ver se ela estava na cena do crime ou não. Bom, eu acho que diante agora do corpo encontrado, né, parece que o Vanderlei pode falar conosco amanhã, ao vivo, o Vanderlei. Mas eu não sei se a polícia vai pedir a prisão preventiva dele, ele está em Goiás agora. O fato é, ainda existe lacunas a serem preenchidas com explicações, mas nesse momento o corpo encontrado neste local só reforça o que foi dito pela polícia e pela família até agora. Eu já volto com você, Márcia, para me despedir depois fora do ar. Dr. Guastelli também. Vem para mim, por favor. Amanhã, eu peço, por favor, para minha equipe, acho que se faz necessário e fundamental que o Vanderlei possa responder a todas as indagações.